Vamos resolver exercícios a respeito de máquina de Carnot. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre máquina de Carnot, ciclo de Carnot, certo? Esse conteúdo faz parte da ementa do segundo ano do ensino médio, então se você vai fazer PISM, se vai fazer Enem, fique esperto que esse tipo de matéria sempre aparece, tá certo? Os exercícios que eu vou resolver aqui estão disponíveis para você no material que está no link da descrição desse vídeo. Então, se você quiser acompanhar, já sabe, é só clicar e acessar e vir com a gente. Muito bem, o primeiro exercício diz assim: uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, ele já está me dizendo que é uma máquina de Carnot, está me dizendo que opera entre uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e uma fonte fria, a 280. Fonte fria, 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Quanto que rende uma máquina de Carnot? Bom, nós vimos que a máquina de Carnot, o rendimento dela, depende apenas, pode ser escrito em função apenas das temperaturas de operação dessa máquina. De forma que o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas têm que estar na escala absoluta de temperatura. Ou seja, essas temperaturas devem estar na escala Kelvin obrigatoriamente. Certo? Aqui ele já facilitou a nossa vida, né? A fonte fria está em 280 Kelvin. Então aqui é só a gente substituir o valor direto. 280 Kelvin. E a fonte quente está em 400 Kelvin. Também, ó. Está aqui na mão, tá fácil. Então, a gente corta aqui, agora é só fazer o cálculo, terminar de fazer o cálculo, né? Isso é 1 menos 28 dividido por 40. Aqui, vamos tentar simplificar aqui um pouquinho, né? Aqui a gente pode dividir em cima e embaixo por 2, né? A gente dividir em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 28 por 2 vai dar 14, então pera lá. 14 e 40 por 2 vai dar 20. Então isso é 1 menos 14 divididos por 20, que também pode ser simplificado, né? 14 por 2 dá 7, 20 por 2 dá 10. Então, aqui vai ficar 1 menos 7 dividido por 10. Ah, aqui já ficou mais fácil. O que é o rendimento da nossa máquina, então? 1 menos 7 dividido por 10. Aqui você já pode... Tem várias formas de você fazer, né? Eu acho mais simples, 7 dividido por 10 dá 0,7. É 1 menos 0,7. Rendimento é 0,3. Se você quiser deixar escrito ele na forma decimal. Como é um exercício de múltipla escolha, ele está pedindo na forma percentual. Então, como é que eu escrevo 0,3 em percentual? Como é que eu faço isso aqui? Você multiplica por 100%. Certo? Multiplica por 100%. 0,3 vezes 100, 30%. Resposta, então, está aí. Letra C. Segundo exercício diz assim: o motor térmico trabalha nas temperaturas 2000 Kelvin, naturalmente a temperatura quente, né, da fonte quente, e 700 Kelvin, temperatura fria, apresentando um rendimento de 40%. Então, ó, vamos lá, temperatura fria 700 Kelvin, temperatura quente 2000 Kelvin e rendimento 40% é o que ele está afirmando. Esse rendimento que o motor apresenta é o máximo que ele pode alcançar? Sim ou não? E justifique a sua resposta. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o rendimento máximo e vai ver se é 40%. Se for 40%, verdadeiro. Se não for 40%, falso. Você pode se perguntar tá, mas como é que eu calculo o rendimento máximo? Lembra, o rendimento máximo é aquele rendimento que a máquina teria se ela estivesse trabalhando no ciclo de Carnot. Ou seja, o rendimento máximo seria 1 menos temperatura da fonte fria, em Kelvin, não pode esquecer disso, divididos pela temperatura da fonte quente, também em Kelvin. Isso aqui é o rendimento da máquina de Carnot e esse é o rendimento teórico maior possível. Então, se a gente fizer o cálculo aqui e achar um valor 40%,
verdadeiro. Esse é o rendimento máximo que a máquina pode ter. Se a gente fizer o cálculo e achar um valor mais baixo do que 40%, esse rendimento ele é falso, ele nem é verdadeiro. Tá? Se a gente fizer o cálculo aqui e achar um valor maior do que 40%, a gente sabe que esse valor fornecido aqui não é o maior rendimento possível. Então, ó, fazendo o cálculo aqui, vai ficar 1 menos temperatura fria 700, temperatura da fonte quente 2000, opa, corta, 1 menos, aí vai sobrar aqui, né? 7 dividido por 20. Eu nem sei o que é mais vantagem fazer nesse caso. 7 dividido por 20 não é bom de jeito nenhum. Então, vou tirar o mínimo. Talvez seja melhor. Tirando o mínimo, 20 por 1 vai dar 20. 20 por 20 dá 1, vezes 7 dá 7. Então, o rendimento dessa máquina aqui, ó, 20 menos 7 vai dar 13, não é isso? 13 divididos por 20. Dá 13 dividido por 20. Aqui eu posso tentar usar um truque, né? Daqui, na verdade, o truque é o único, né? É fazer a conta de fato, né? Mas eu vou tentar usar o seguinte truque. Eu vou dividir isso aqui por 2. Eu vou dividir isso aqui por 2. Na força bruta assim mesmo. Tá? Então vamos lá. 13 dividido por 2 dá 6. Isso aqui vai dar 2 vezes 6 dá 12, sobra 1. 1 dividido por 2 não pode. 10 por 2, 2 vezes 5, 10. Então dá 6,5. Isso aqui dá 6,5. Mas o denominador fica bonito. 20 por 2 dá 10. Ah, então isso aqui fica 0,65, porque eu estou dividindo por 10. Ou seja, o rendimento dessa máquina, o rendimento máximo dessa máquina, que é aquele que ela teria se estivesse operando no ciclo de Carnot, é 0,65, que é a mesma coisa que 65%. 65% é maior do que os 40% que ele está informando? Sim, é maior do que os 40% que ele está informando. Portanto, esse rendimento que o motor apresenta é o máximo possível? Não. Por quê? Porque o máximo rendimento possível dele é 65%, que seria o rendimento operando em ciclo de Carnot. Exercício 3. Uma máquina a vapor, em cada ciclo, retira 100 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 90 joules. Já observou aqui que ele está bagunçando, né? Trabalho em joule, calor em caloria, enfim. Temos que converter para a mesma unidade. Com base nessas informações, calcule, ele deu a taxa de conversão, uma caloria 4,18 joules. Então isso aqui é uma coisa importante. Se ele falou que é 4,18, então é isso aqui que a gente tem que utilizar, tá? Ah, mas a gente não pode aproximar para 4,2? Pode, se ele falar que pode. Como ele disse que é 4,18, vamos usar o 4,18. Letra A, o rendimento da máquina, e letra B, a quantidade de calor que ela rejeita para a fonte fria. Parecido com o exemplo que nós resolvemos, né? Muito bem, vamos calcular o rendimento da máquina. Letra A, vou fazer assim, ó. Letra A, o rendimento da máquina é trabalho dividido pelo calor que ela retira da fonte quente. E você poderia perguntar, mas o trabalho, o rendimento não é 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente? Esse é o rendimento máximo, ou seja, o rendimento considerando que ela opera em ciclo de Carnot. Ele não fez nenhum tipo de menção de que essa máquina opera em ciclo de Carnot. Nenhuma menção. Não falou absolutamente nada. E também não fez nenhuma menção a rendimento máximo. Então nós vamos utilizar o rendimento, a definição de rendimento que vale para qualquer máquina. Trabalho realizado, que ele já forneceu aqui, ó, 90 joules, dividido pelo calor que é retirado da fonte quente, 100 calorias. A coisa que a gente tem que tomar cuidado é com essa unidade aqui. Então, ó, o calor retirado da fonte quente são 100 calorias, mas nós sabemos que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então, 100 calorias corresponde a X, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, X vai ser 4,18 vezes 100, X vai ser 418 joules. Está aqui, ó. Está aqui, bonitinho. E agora a gente pode fazer o cálculo, né? Vamos lá. Rendimento é o trabalho, que é 90, dividido por
418. Aqui, meus amigos, vamos tentar facilitar a conta, né? 90 é o mesmo que 9 vezes 10. 418, não sei o que dá para fazer aqui de interessante. Talvez dividir em cima e embaixo por 2, né? Vamos ver, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Talvez seja melhor saída aqui. 10 dividido por 2 e 418 dividido por 2. Pronto, vamos lá. Em cima vamos ter 9 vezes 5. Embaixo aqui vai ficar 209. Aqui não tem muito mais para onde ir, não. Aqui é terminar de fazer a conta de 45 divididos por 209. Isso aqui então vai ser aproximadamente 0,215, que corresponde a aproximadamente 21,5%. Esse então é o rendimento aproximado dessa máquina. Vamos para a letra B. A letra B diz assim: a quantidade de calor em calorias, ele rejeita para a fonte fria. Bom, tem algumas possibilidades, né? Vamos pensar aqui. Nós sabemos que de todo o calor que é retirado da fonte quente, uma parte a máquina vai realizar em forma de trabalho e a outra parte ela vai jogar para a fonte fria. A gente tem um trabalho em joules, a gente tem o calor retirado da fonte quente em joules, a gente pode achar o resultado em joules e depois converter para calorias. É uma saída, tá? A gente pode usar a ideia de que o rendimento é 1 menos calor rejeitado para a fonte fria dividido pelo calor retirado da fonte quente. E a gente tem isso aqui em calorias e a gente já vai achar a resposta em calorias. Quer dizer, tem uma série de caminhos possíveis, tá? Eu acho que eu vou usar essa estratégia aqui. Eu acho que eu vou usar esse caminho. Esse caminho daqui tá me parecendo mais interessante, tá? Eu vou achar em joules mesmo e depois eu resolvo para passar para calorias. Então, calor retirado da fonte quente em joules nós já fizemos, né? 418, tá aqui. 418 é igual ao trabalho realizado, que é 90, tá ali. Mais o calor rejeitado para a fonte fria. Então, o calor rejeitado para a fonte fria é 90 está positivo, passa para o lado de lá, negativo. Então, isso aqui é 418 menos 90. Então, isso aqui é 328 joules, mas ele me pediu em calorias, não é isso? Então, vamos fazer uma divisóriazinha aqui. Então, sabemos que uma caloria é 4,18 joules. Se temos 328 joules, aqui vai corresponder a x. Multiplica cruzado, né? 4,18x igual a 328. X, então, é 328. Divididos por 4,18. Isso aqui vai dar aproximadamente 78,4 calorias. Certo? Então, dos 100 joules que são... Então, das 100 calorias que são retiradas da fonte quente, 78,4 são jogadas para a fonte fria e o restante é devolvido em forma de trabalho. Exercício 4. Em uma feira científica, um participante afirmou ter construído uma máquina térmica que, a cada ciclo, retirava 60 calorias da fonte quente e realizava e devolvia 250 joules de trabalho. Bom, já deve ter percebido que as unidades não estão batendo, então a gente precisa fazer aquela conversão. E aqui nós vamos tomar liberdade de usar o valor que a gente achar mais apropriado, porque ele não fornece nenhum tipo de conversão. Vamos assumir que uma caloria seja aproximadamente 4,2 joules. Com base no que você aprendeu sobre a segunda lei da termodinâmica, seria possível a máquina desse participante? Justifique sua resposta. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o que esse cara está falando é verdade? Ele diz que fez uma máquina térmica que retira 60 calorias de uma fonte quente e devolve 250 joules de trabalho. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que uma parte do calor que é retirado da fonte quente
tem que ser jogada fora para a fonte fria. E ainda, a gente sabe que a máquina térmica que vai ter o melhor rendimento possível é aquela que funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Então veja, essa máquina tem que estar respeitando não só a segunda lei da termodinâmica, quanto tem que estar dentro do rendimento máximo da máquina de Carnot, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é converter essas unidades para poder ver se está tudo dentro do esperado, né? A gente vai montar, entre aspas, né, o que seria a lógica da máquina térmica, respeitando a quantidade de calor retirado da fonte quente e a quantidade de trabalho realizado e a quantidade de calor que ela joga para a fonte fria. Então, deixa eu ver o que é mais interessante aqui. Uma caloria, 60... Tá. Então, primeiro de tudo, vamos ver qual é o calor que ela retira da fonte quente. 60 calorias. Mas sabemos que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,2 joules. Então, se temos 60 calorias, vamos ter X joules. Então, esse X vai ser 60 vezes 4,2. Esse X vai ser... Vamos fazer a continha aqui, né? 60 vezes 4,2. 0, 0, 12, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 2, 5, 2. Então, aproximadamente aqui, né? 252 joules. Olha só o que está acontecendo aqui. Essa máquina retira, segundo o enunciado, 252 joules da fonte quente. E, segundo o enunciado, ela realiza 250 joules de trabalho. Vamos lá. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, essa máquina faz sentido? Então, vamos lá. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente, realiza parte em trabalho e joga fora uma outra parte para a fonte fria. De acordo com esses números, essa máquina aí retira 252 joules de calor da fonte quente, realiza 250 de trabalho e o restante é o que ele joga para a fonte fria. Ou seja, ele joga para a fonte fria 2 joules de energia. Bom, se a gente analisar puramente desse ponto de vista, tá ok, tá consistente. Por quê? Porque parte está sendo convertida em trabalho e parte está sendo jogada fora. Agora, dá uma olhada na proporção. Ele pega 252 joules de calor, devolve 250 em trabalho e joga só 2 joules fora. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer o cálculo aqui. Qual que é o rendimento dessa máquina de acordo com esses números? De acordo com esses números, o rendimento dessa máquina é trabalho dividido pelo retirado da fonte quente. É 250 dividido por 252. Gente, isso aqui é quase 100%. Muito quase 100%. Isso aqui é aproximadamente 0,992. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 99,2% de rendimento. Isso está muito esquisito. Está muito estranho. Muito, muito, muito estranho. Por quê? Porque esse percentual está muito alto. Esse percentual está muito alto. Se a gente fosse fazer o cálculo do rendimento teórico dessa máquina de acordo com o ciclo de Carnot, e para isso a gente precisaria de ter a temperatura de operação das fontes quente e fria, a gente encontraria um limite superior. Mas uma coisa eu consigo observar e já afirmar a vocês. Esse rendimento está muito superior do que é esperado para o rendimento de uma máquina real, de algo que se proponha perto da realidade. Está muito elevado. Máquinas térmicas tipicamente não têm rendimento muito elevado, muito superior a 30%, 40%. Ela está com 99,2%. 99,2% é um valor muito alto. Então, o que eu colocaria aqui para vocês, e o que é o ponto-chave aqui desse exercício, no fim das contas?
No fim das contas, a proposta é, rigorosamente falando, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, tá ok. Por quê? Porque tira 252 da fonte quente, devolve 250 em trabalho e joga fora 2 joules para a fonte fria. Porém, esses valores estão razoáveis perto da realidade? Não, não estão. Por quê? Porque isso implicaria que você tem uma máquina térmica com rendimento perto de 100%. E a gente não conhece, não é conhecido por nós, nenhuma máquina térmica que opere com um rendimento tão elevado assim. Tipicamente, os rendimentos estão na casa dos 30%, 40%, quando são muito bons. Tá certo? Então, essa é a ideia do exercício 4. Muito bem, meu caro estudante, é isso. Eu espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido qual que é a lógica por trás de cada exercício desses. Caso você tenha dificuldades, tenha dúvidas, quer deixar algum comentário, fique à vontade, compartilhe conosco suas ideias, escreva nos comentários o que você está imaginando. E peço também, se essa correção fez diferença para você, se foi útil para você, de repente pode ser útil para outra pessoa. Compartilhe, mande esse vídeo com essas correções para algum colega seu, para que ele consiga também entender, compreender o que está acontecendo com esses exercícios, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Um forte abraço, cuide-se bem.